Entendi o que o profissional está falando aí, né? Só que é meio fake, né? Eu não concordo com eles estão entendendo numa uma interpretação da maternidade espiritual como nascer de novo em relação a fazer aquilo que você não precisaria. Não, então eu não concordo, porque assim, tenho a mesma tendência, não só com os mandamentos, mas mesmo antes da descoberta da aplicação dos mandamentos, antes disso eu já tinha tendência a questão de evitar mentira no próximo. Eu não vejo nenhum novo nascimento, uma vez que eu vou explicar, de certa maneira, de duas formas. O meu objetivo também com os mandamentos é também evitar determinadas condutas que eu entenda que sejam contra o meu modus operandi, mesmo que não sejam necessariamente pecado. Então, em relação à mentira ao não próximo, da questão da materialidade espiritual, ela não posso ter nascido de novo, porque nesse caso eu já estaria sacrificando, se eu mantenho a doutrina da materialidade, eu já estou sacrificando uma outra tendência, que no caso é a mentira, no caso evitar a mentira ao não próximo. Então eu não teria como fazer isso, só porque eventualmente não seria pecado. E no segundo momento, em relação à capa espiritual, aí que está mais um argumento. Eu não uso capa espiritual porque eu não gosto, não é o meu modus operandi, acho errado. Então não é nesse sentido. Né? Não é uma coisa que eu faria. Não estou dizendo que não possa, vamos dizer, tudo em várias situações pode até haver alguma exceção, mesmo em relação a coisas erradas. Não estou prometendo nada. Pode ser que eu faça alguma coisa errada e faça, claro, alguma coisa que seja pecado. Ok. De repente já estou fazendo. Mesmo em outras, vamos dizer, áreas da vida. Isso não importa agora. O que eu estou tentando dizer é o seguinte. Em relação a condutas que não são necessariamente obrigatórias, mas que eu prefiro manter, seja em relação à capa espiritual, seja em relação a evitar mentiras ao próximo, e mesmo até ao próximo, que daí seria pecado efetivo, a questão da doutrina da materialidade espiritual, vamos dizer, era apenas entre aspas, um must, é algo que era facilmente esperado, qual que seria? Expectado, já era uma expectativa do jeito que eu mantenho vamos dizer, não exatamente a doutrina dos mandamentos, mas o meu modus operandi. Sim, não era necessário eu dizer que, vamos dizer, no caso para não próximos, que a doutrina de materialidade é falsa, mas é o que eu prefiro fazer. Então, como é que eu nasci de novo se eu estou exatamente mantendo, na verdade, um padrão de comportamento anterior? Dois padrões de comportamento. Evitar capa e tentar evitar usar de mentira, mesmo para o não próximo, mesmo que seja permitido mentir ao não próximo. Então, o que eles estão tentando fazer é um novo nascimento forjado, dizendo, não, você nasce de novo porque você está fazendo uma coisa que não é obrigatória pelos mandamentos, ou seja, você não é obrigado a falar a verdade para o não próximo, mas eu prefiro. Então, já era uma expectativa que eu faria e falaria alguma coisa, vamos dizer, contra o conceito de maternidade espiritual. Mas isso já é natural, não tem nenhum novo nascimento, já era a tendência anterior a própria pensamento da doutrina de maternidade sobre a relação disso com os mandamentos. Já era, na verdade, já era a minha tendência anterior. Então, não tem isso, não tem novo nascimento quando eu tenho que pegar a doutrina de maternidade e vou dizer reduzir exatamente, mas vamos dizer, subjugar face a outros princípios que eu entendo, no caso, importantes. Então, quer dizer, não que a doutrina da maternidade não fosse, mas eu tenho que fazer um batimento e ver, no caso, o que eu prefiro, isso que eu estou dizendo. Aí que tá. Então, em algum momento isso aconteceria. Então não é nenhum novo nascimento, porque o que eu queria fazer era exatamente isso em relação à doutrina de maternidade. Não há novo nascimento porque a ideia de falar a verdade sobre isso já era no caso, aí uma previsibilidade, já era algo previsto. Não vejo nada. O que eu venho dizendo aqui no canal é sobre falar algumas informações contra a doutrina de maternidade, já é exatamente o que eu tinha falado que eu faria sobre essa doutrina e outras coisas. Que, no caso, vamos dizer, eu evitaria fazer e eventualmente até comentaria contra. Né? Então fica esse comparando no canal, não vejo nenhum novo nascimento, uma vez que a questão da doutrina da maternidade, ser contra isso já era, na verdade, uma previsibilidade fica esse suplemento.